Meninos, que legal. Eu confesso que eu não sabia desse encontro e convivência do Graciliano com a Anise. Eu li muito sobre Graciliano, especialmente nesse período preso, né, na Ilha Grande. Como é que aconteceu de fato isso? Foi algo preparado? Foi inesperado? De onde surgiu a ideia a partir desse encontro? Na verdade, surgiu de uma psicóloga. Ela estava fazendo, quando eu fiz o Arthur, uma peça sobre o Arthur, e no final eu fazia umas conversas com psicólogos e filósofos, que foi muito legal, inclusive. E ela, chamada André Vistué, uma psicanalista, e um dia, ela foi várias vezes, que a gente fez umas 3 temporadas, e um dia ela falou: você conhece essa história? Eu falei: não, e muita gente não conhece. E aí ela falou: ai, você devia fazer no teatro, né? Eu falei: nossa, eu devia. E aí na pandemia, a gente estava vivendo de alguma forma uma situação de cárcere, né? Sim. E eu e o João, a gente trocava mensagens enormes. E aí um dia eu falei pra ele: vamos continuar, só que agora você é o Graciliano e eu sou a Anise. Ela deu uma ordem. Ela falou: a gente não fala mais. Bem Nise. Só faltou a chibata. Ela falou: você é o Graciliano, eu sou a Anise. Ah, não, eu que falei. Eu falei: não, mas então a gente não se fala como pessoa física. Aí ela falou: não, mas eu falei: não, sejamos personagens. E aí a gente já tinha lido, voltamos a ler, e aí começamos a nos corresponder. Eu como Graciliano, ela como Nise. Aí cada um pesquisou um pouco mais o seu personagem, Seu vamos dizer assim. personagem, Bem mais. Para ter mais esse jogo de... E há um... Porque o Graciliano é aquela pessoa que a gente conhece, ou pelo menos a fama que tem, né? Um homem seco, um homem pé no chão, cético em relação ao mundo e a tudo mais. E a Anise trabalha com as ideias, com a mentalidade, com uma coisa muito aberta, fluente, viajante até, né? Como é que é o encaixe de duas personalidades tão Eles diferentes? são complementares, né? Também. A gente tem poucas coisas sobre a Anise pessoal, né? Não tem uma biografia sobre a Anise. Verdade. Então foi mais difícil assim imaginar, acessar essa Anise. Mas ela foi vindo, sabe? É uma mulher que tem muitos questionamentos, não existe esse contraponto dos dois. Ele é sempre mais rabugento, mais sisudo, né? Mais minimalista. Tá. E ela é mais apaixonada, mais falante, mais questionadora, né? Por um lado até um pouco mais expansiva do que ele, né? No sentido realmente de não ser tão taciturna, vamos assim dizer. A Simone já foi Nise. Ela tem um histórico na vida que ela já foi Nise. Que foi uma grande coincidência, né? Foi na um verdade. absurdo de Eu coincidência. tinha acabado de fazer uma série para o canal Curta, em que tinham vários episódios sobre cientistas brasileiros, e um dos episódios era sobre a Anise da Silveira. Tá. Olha. E, enfim, o episódio era um documentário que tinha algumas entrevistas, né? Mas era uma atriz ensaiando uma peça sobre a Anise da Silveira e começando a se identificar e pesquisar sobre a Anise, conversar com as pessoas. E, coincidentemente, logo depois que eu gravei, o João me ligou, tinha falado com a Gabriela, e aí me chamaram para fazer a Anise. E eu contei que eu tinha acabado de fazer a Anise, foi bem próximo mesmo. E coincidentemente também eu tinha acabado de ler o Memórias do Cárcere. Tá. E também passei por essa experiência ao ler o livro e falar: nossa, Anise da Silveira e Graciliano Ramos, não sabia disso? E aí vem aquele que é alagoano, É verdade. doido pelo Graciliano, e que já foram ex-marido e mulher em série. Olha Sim, isso. tem várias coincidências nessa história, né? Foi muito engraçado, muito curioso, porque no momento em que Gabriela e João me convidam para a gente começar a estudar e entrar nesse universo, falei: eu acabei de ler o Memórias do Cárcere. Eu sou alagoano, eles não sabiam que eu era alagoano.
E eu acabei de ler esse trecho e eu fiquei pasmo, eu não sabia desse encontro da doutora Anice com o Graciliano na prisão. Então foi uma série de coincidências assim muito, muito felizes, né? Muito curiosas. E cá estamos nós. Uma curiosidade, o fato de ser alagoano, no que isso ajuda, no que isso contribui? Olha, eu acho que aí para mim tem um peso de ter, eu acho que também o peso de levar a história desses dois é comum a todo mundo, né? Um lindo peso, né? Porque não é uma história qualquer, é uma história sobre duas pessoas que em tempos de ditadura, em tempos sombrios, foram enclausurados, os dois sem saber o porquê estavam sendo considerados subversivos. Então acho que assim, para mim tem um peso de eu cresci vendo, né? Tipo, a gente cresce lá reconhecendo esses heróis da nossa terra. Doutora Anísio e Graciliano são heróis alagoanos. Então, no momento em que você passa a trabalhar com esse material e vestir essa história, né? Dar voz a essa história, para mim tem um peso assim muito significativo e muito emotivo, muito emocional também. Mas eu acho que isso é para além da fronteira. Eu acho que isso também é para Simone, que também já tem esse estudo. Isso também é para Gabriela e para João. Assim, a coisa de eu ser alagoano existe um orgulho imenso dessa história e uma alegria gigantesca de estar podendo, enfim, estar nesse momento fazendo esse espetáculo. Eu queria que a Gabriela e o João falassem um pouco como é que foi esse encontro deles. Eles já se conheciam antes ali da prisão, por serem alagoanos também? Não, eles não se conheciam. Não se conheciam. E foi um acaso, foi algo premeditado por um ou por outro? Foi um amigo, né? Um amigo. A hora que o Graciliano chega, tinha um amigo dele na cela que ele estava, falou: Graciliano, venha, tem uma alagoana, o cara anuncia assim, tem uma alagoana aqui, vou te apresentar. O Graciliano, ele ficou puto, porque ele falou, já não queria estar ali, né? E aí ele fica puto, falou, não, deixa para depois isso, não, venha. E aí, só para piorar, o Graciliano tinha que se encarapitar num lugar, e ele estava muito doente já. Numa grade. Numa grade que machucava a costela dele. Nossa. E aí ele vê aquela senhora ali, pequenininha, e ele sabia da existência da Anísia, porque ele era amigo do Mário Magalhães da Silveira, que veio a ser o marido da Anísia, que era médico. Anísia era a única mulher no meio de 157 estudantes de medicina na Bahia, ela estudou na Bahia. E aí o Graciliano é apresentado a ela, mas aquela coisa constrangedora ali. Só que depois começou a se descortinar um mundo, porque eles tinham muitas coisas em comum. Interesse pelo ser humano. Os dois amavam o cinema. Eram doidos por cinema. Tanto que na peça a gente fez uma referência assim, um pouco poética em relação a isso. Então, assim, a peça é uma ficção a partir de um fato real. Só que uma ficção muito carinhosa, né? Porque a gente começou a delirar situações que eles viviam, que eles poderiam viver. Primeiro, homem e mulher, eles não poderiam conviver na prisão. Só que eles se conheceram na ala dos primários, que é onde no Frei Caneca empurraram os dois, que era um complexo, né, penitenciário. Depois é que ele foi para Ilha Grande, mas ficou péssimo e puseram de volta. E aí ele reencontra a Anísia na volta. Jogava um crapô, que é um barata, jogo de cartas, que Gabriela é expert. Jogava com a minha avó. Mas eu acho que é isso, assim, eles tinham na prisão uma coisa de a brincadeira, né? Existe essa brincadeira na cena, assim, algumas brincadeiras, e a do cinema é uma delas, que filme que a gente vai ver hoje? E era tudo uma questão, era uma imaginação, era um jogo de imaginação. Então, porque não era exibido mesmo. Não era exibido. Então a gente para passar trouxe, o tempo, né?
a gente trouxe a imaginação para a cena. Entendi. E extrapolou essa microcena para o espetáculo. Ok. Então a gente imagina também as cenas de terror, que a gente, no começo a gente falava, putz, mas eles não foram torturados, a gente não pode ter um terror ali se eles não foram torturados. E com o amadurecimento do espetáculo, da dramaturgia, a gente falou, não, mas você viver uma ameaça de tortura é uma tortura. É uma tortura, Deixa de né? ser, né? Então, a gente trouxe o clima da imaginação, a inspiração da imaginação para o espetáculo inteiro. Legal. E aí conseguiu também, né, acessar essas figuras de uma maneira não tão dura, né? Porque a gente no começo tinha um certo temor, né, de lidar com essas figuras. O excesso de respeito. Um excesso de respeito. Tá. É uma responsabilidade, né, como o Heron falou. Sim, sim. E segue sendo, né, mas a gente foi entendendo que a gente tinha que ir mais para realmente captar a intensidade deles e do que eles viveram, né? Tá. Eu queria que vocês dois atores falassem do trabalho de aproximação entre essas duas figuras, que eu calculo, posso estar errado, né, da secura do pé no chão do Graciliano, com uma mulher muito mais aberta à mentalidade, à imaginação, inclusive, né, que aparentemente são tão contraditórias entre os dois, e isso poderia provocar até um choque, um desentendimento, até um afastamento. Como é que funciona no espetáculo essa aproximação e aos poucos essa integração entre eles? Eu acho que tentando visualizar, né, esse recorte da vida deles, eu imagino que na verdade justamente essa situação que eles viveram de terem se encontrado nessa prisão já é a princípio já um ponto de união e de encontro e identificação. Tá. Sem falar que os dois também tinham essa visão para os mais humildes, para o ser humano, Sim, né? sim, Isso eles tinham muito realmente como identificação, assim, tanto a Anísio como o Graciliano. Eram personalidades um pouco distintas, mas sem dúvida nenhuma viveram uma situação que os uniu, assim. Legal. Que foi uma amizade que perdurou, né, depois Perdurou, né? por todo o tempo, assim. E o Graciliano? Pois eu já há um tempo que eu vinha estudando, né, não só memórias, mas outras obras, enfim, me debruçando na obra dele, e para o espetáculo, o Memórias de Cárcere virou um livro de cabeceira, virou uma bíblia, né, assim, porque ele narra com seu talento extraordinário, né, com muitas minúcias e muitos detalhes. Então aquilo ali é uma fonte assim inesgotável de clima, de atmosfera, de circunstâncias, de relações. Mas é claro que a gente também está fazendo uma obra poética a partir desse encontro, né? Então acho que tem um momento que é o momento que a gente se aproxima do personagem, também tem um momento em que os intérpretes estão se colocando no jogo também, né? E eu acho que essa imaginação de como é que seria determinada situação nesses diálogos, eu acho que existe aí uma janela, né, que se abre, que permite que a gente também passeie por essas possibilidades. Então não é nada fechado, elas são possibilidades desse encontro, possibilidades poéticas, possibilidades de interação e de pontos que eles se chocam, pontos que eles divergem. Então acho que existe uma sucessão aí que é, a gente tem a figura desses dois totens, desses dois pilares, desses gigantes, a gente se aproxima delas, reverencia, mas também tem o nosso jogo junto disso. Também disso. Legal. Aí agora uma elucubração minha. Vocês saberiam apontar assim, que romance do Graciliano assim, se encaixaria melhor ou combinaria melhor com a Anísio? E que tipo de trabalho da Anísio daria muita cara do Graciliano? Olha,
Porque tem umas proximidades, mas ao mesmo tempo não são tão Sim. próximas, né? Elas têm uma particularidade de cada um ali. Para dar o lance seria... Eu acho que assim, o Graciliano, desculpa, falando a partir do ponto de vista do Graciliano, a questão da psicologia é algo que está vindo como novidade, né? Eu acho que quando ele escreve, ele tem uma profunda leitura, uma radiografia de personagens, de seres humanos. Eu acho que ele consegue fazer uma leitura que poderia falar psicológica. Por exemplo, o capítulo final de Angústia, que é o livro que ele está prestes a lançar e ele é preso. Aquilo ali é uma tempestade cerebral dentro daquele personagem em que eu acho que ele também é um profundo conhecedor da alma humana, assim como Nise era, enfim, ela era à frente do seu tempo. Então eu acho que esse estudo da alma humana, eles se conectam, ela através do trabalho dela e ele através do trabalho de extrema atenção e de extrema sensibilidade de retratar a realidade para o papel. E ela faz isso com as pessoas, né? Eu acho que o mesmo para Nise, assim, também, em toda a obra do Graciliano. Se você pegar, por exemplo, São Bernardo, que eu acho que, se não me engano, ele já havia escrito, inclusive, quando Já. foi preso. Ele havia escrito Baleia, que era um conto. Que era um conto que virou conto. Vidas Secas. E Ele que já havia escrito depois- Caetés também. E Caetés ele já tinha lançado. Isso. Mas do Vidas Secas ele havia escrito Baleia como um conto e, ao que tudo indica, ele escreveu os outros trechos como contos. Depois é que juntaram. E ele meio negava. Ele tinha um mau humor com Vidas Secas, apesar do mundo inteiro falar que a obra da vida dele não é. Mas se você pega o São Bernardo, por exemplo, pensando agora no livro como referência, né, que você tem aquela figura, né, do fazendeiro, opressora, machista, com aquela delicadeza, com aquela, né, da personagem que se casa com ele, que é a professora Madalena. E o Paulo Honório... Que é uma pessoa, né, de uma sensibilidade, de uma afetuosidade, aquilo é totalmente reprimido, né, pela figura do poder que representam. E ela ligada aos pobres, né? Ela tinha um tudo que respeito ela aos defendia era um pouco funcionários isso. da fazenda e ele... Acho que é isso, assim. Um olhar para o outro que ela tinha, né, para as pessoas, para todas as pessoas que trabalhavam na fazenda, e ele aquela mão pesada. E ele odiava, o Paulo Honório odiava isso, na Madalena, essa proximidade, né? Ele fazia aquela figura do fazendeiro convencional. Acho que era o Otto Bastos, né? Não sei, no filme do Leon Richman é o Otto Bastos e a Isabel Isabel Ribeiro. Ribeiro maravilhosa. Maravilhosa. Mas são os dois, tanto o Graciliano como a Nise, eles são scanners de seres humanos, né? São pessoas que eles escaneavam o ser humano e tinham, mesmo o Graciliano com aquele perfil, ele amava. Ninguém escreve o que ele escreveu sem de alguma forma amar ser humano. E Nise tinha um olhar muito carinhoso, né, para as particularidades do ser humano. Era um olhar que não tinha um julgamento para as dificuldades. Quase que as dificuldades eram pérolas, né? Tá. E a Nise tinha esse olhar para os processos, né? Ela via os clientes dela, né, que ela não chamava de paciente, nem de loucos, né? Ela via os clientes como seres humanos em fase de desenvolvimento como todos nós, né? E aí ela usava a arte e o processo, né? O que esse desenho, o que tem, qual é a ligação desse desenho para esse, né? O que aconteceu nessa passagem aqui, e a partir daí ela fazia a leitura do que estava acontecendo na alma das pessoas. Legal. E como elas estavam tratando as feridas, as loucuras, né? Talvez tratando de uma maneira muito rasteira, não tão certa, mas enfim, o Graciliano preparava aqueles personagens para a Nise poder trabalhar em cima. É uma possível leitura, com certeza.
havia uma possibilidade de um conseguir trabalhar no personagem do outro, né? Sendo indissociáveis nesse sentido, né? E acho que os dois talvez tivessem ideais muito fortes, né? De uma visão de mundo muito parecida, eu acho, né? Exato. Muito humanista, né? Muito humanista. Isso ajudava a ter uma confluência de ideias de trabalho, né? E depois de soltos, eles mantiveram contatos? Pro resto da vida. Pro resto da vida. É mais assim na livraria Zé Olimpo, né? Que era o editor do Graciliano, e ele tinha um troninho lá, que todo mundo tirava um sarro, falava, que mal-humorado é esse que adora receber as pessoas. E a Anísia às vezes passava lá. Tinham esses encontros, né? Que eles iam e a Anísia muitas vezes ia também. Estava lá também. Mas a gente fica, né, pensando como deve ter sido forte esse encontro deles para perdurar para a vida toda. Sem né? dúvida. Então, o que eles viveram ali, a gente fala, a cumplicidade do claustro, é uma coisa que é deles, né? E aí é um mundo que eles viveram e que existe ali uma união a partir do sofrimento compartilhado e dos sonhos compartilhados num momento como esse, que vai... E que liga muitos presos políticos, né? Sem dúvida. Que a gente sabe que aquela cumplicidade vai ao longo dos anos. Total. Porque passaram por privações inexplicáveis, injustas, ou mesmo que fossem injustas, não importa. Mas enfim, foram muito radicais. Muito bem, queridos. Obrigado, viu? Prazer essa conversa. Eu começo. Olga Benário. Ela é Caralâmpia, gaúcho. Getúlio? Nem se nascesse 10 vezes. Não, gaúcho, larápio da cela 12. Esse gaúcho sim é Caralâmpia. Vargas. Getúlio? Nunca será. Como assim? E a criação da lei trabalhista? Ele é um ladrão de ideias. Os comunistas de Niterói já haviam feito essa proposta e bem mais completa. Getúlio só aprovou o que já se sabia. É um copião. Todo copião nunca será Caralâmpia. Pai João. Salteador de Piraí? Sei não. Como assim, Graciliano? É Caralâmpia? Pra você, Nice, pra você. Pra mim não passa de um sujeito com um focinho impudente. Se mete em tudo. Palpita até em nosso jogo de crapô. Nossa, que homem irracível. Está bem, vou trocar. Elisa Berger. Caralâmpia. José Lins do Rego. Não está preso, pelo menos não por enquanto. Diga o nome da prisão. Nise da Silveira. Que bom. Fui laureada. Sou a Caralâmpia original. É a princesa Caralâmpia. Você é daquelas que curam a pior doença da cadeia.